Lutero era um antissemita? Lutero odiava mesmo os judeus? Bem-vindos ao canal Cristãos na História. Eu sou o professor Israel e hoje nós vamos discutir essa questão polêmica, essa questão tão controversa. Afinal, Lutero tinha ideias antissemitas? Lutero era, de fato, alguém que odiava o povo judeu? Vem comigo. Quando nós pensamos acerca dessa questão, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é a seguinte: a atitude de Lutero em relação aos judeus foi mudando ao longo da sua vida. Apesar da cultura da Idade Média tardia considerar os judeus um povo repudiável, pois afinal eles carregavam o estigma de terem sido os responsáveis pelo assassinato do próprio Cristo, até 1536 Lutero se mostrou preocupado com a posição dos judeus e tinha uma perspectiva positiva, isto é, tinha uma perspectiva de converter os judeus à fé cristã, ao cristianismo. Observe que em 1533 ele publicou um ensaio intitulado Que Jesus Cristo Nasceu Judeu. Nesse texto, Lutero expressou uma postura missionária em relação aos judeus. Sugeriu inclusive que os mesmos deveriam ser tratados amigavelmente e instruídos nas Escrituras, a fim de que pudessem se tornar cristãos legítimos e verdadeiros. Contudo, a idealização do reformador acerca dos judeus foi se alterando, de modo que em 1543 ele escreveu o fatídico texto que mais maculou a história da sua biografia, a respeito dos judeus e de suas mentiras. Nessa obra, Lutero expressou um tratamento severo e um sentimento aterrador em relação aos judeus. Ele chegou a considerar que os judeus deveriam ter as suas sinagogas e as suas escolas queimadas. As casas dos judeus deveriam ser arrasadas e destruídas. Ele chegou a considerar também que as posses dos judeus deveriam ser todas confiscadas e que, na verdade, todos os judeus deveriam ser deportados para a Palestina. O ponto é o seguinte: como notam historiadores como Roland Bainton e Wilhelm Maurer, esse nome é alemão, cara. Como é que eu vou falar alemão, cara? A oposição de Lutero aos judeus era uma oposição estritamente religiosa. Ela não tinha as conotações raciais que tem o antissemitismo moderno. Lutero atacava os judeus porque considerava que os mesmos estavam embaixo da ira divina e por isso que sofriam tanto ao longo da história. Eles eram culpados de terem crucificado o próprio Filho de Deus. Não era, portanto, uma oposição racial. No entanto, os historiadores reconhecem que isso não minimiza o fato de que sua crítica foi lamentável, desonrosa e de que isso infamou de forma significativa o seu legado e a sua história.